Louvado seja o Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, ou acessá-la aí no seu dispositivo móvel, nesse instante, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. A Bíblia diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém. Nós começamos em setembro uma série chamada Nossos Valores, conhecendo e vivendo os valores da família Ibai. Valores são crenças que nos ajudam a tomar decisões e a fazer escolhas, especialmente quando nós estamos diante de duas opções boas, possíveis. Quando a gente está diante de uma opção que é boa e outra ruim, fica fácil. Mas quando a gente está diante de duas opções boas, especialmente em momentos como esse, os nossos valores, aquilo que a gente acredita que seja importante, ou mais importante que uma outra coisa, nos ajuda a tomar uma decisão. Quando falamos dos valores da Ibai, nós estamos pensando em um jeito de ser igreja, em uma esperança que move nossos corações, em um jeito de nos organizarmos e de nos comportarmos e de um jeito de a gente conviver como igreja, de tal maneira que a gente possa cumprir aquilo que nós resumimos como nossa missão: fazer discípulos de Jesus. Falamos então sobre comunidade, e para falar sobre os nossos valores, separamos apenas algumas palavras que pudessem ser mais facilmente memorizáveis, tá certo? Como palavras-chave. Comunidade, a igreja é comunidade. Falamos sobre excelência, que é o mesmo que mordomia, que é o mesmo que lembrar que todos nós vamos prestar conta da vida, de tudo que temos a Deus. Servimos a um Deus que é excelente, tudo é dele, devemos fazer o melhor possível. Falamos de missões, nós somos enviados para discipular as nações. Missões, aí voltando aqui, missões transculturais. Falamos de simplicidade, e aí nesse dia nós estávamos pensando sobre a importância de termos uma estrutura organizada que seja simples e que sirva ao organismo, que sirva à igreja. Falamos sobre contextualização. Domingo passado, o pastor Davi nos trouxe uma palavra nesse sentido pela manhã, comunicando a palavra de Deus de um jeito que todos possam compreendê-la, não é? Essa é a ideia. Nesta manhã falamos sobre interdependência. Juntos fazemos mais e melhor, que aliás é o tema da nossa Convenção Batista Pioneira. E o que nós falamos resumidamente foi isso aqui. Romanos 12:5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro, leia comigo, e cada membro está ligado a todos os outros. A diversidade é uma característica da igreja saudável. A diversidade é uma característica de uma igreja saudável. A diversidade é patrocinada pelo Espírito Santo. Romanos 12, versículo 4, ali, a segunda parte, diz que nem todos exercem a mesma função. Paulo usa a palavra corpo para descrever a igreja, e ele compara a igreja, a comunidade cristã, como o corpo humano, e diz que a comunidade cristã é o corpo de Cristo, e a diversidade desse corpo.
A interdependência é uma característica de uma vida cristã saudável. Vamos ler juntos esse texto de 1 Coríntios? Acho que vale a pena a gente ler esse texto juntos. Vamos ler? É uma tentação constante, né? A gente nasce dependente da nossa família, do pai, da mãe, do cuidado das pessoas. A gente cresce, entra na adolescência, fica pleiteando a nossa independência, e alguns de nós passamos a vida como adolescentes, né? Achando que não dependemos de ninguém, que a gente não quer saber de ninguém, que ninguém manda no nosso nariz. Isso é uma atitude infantil, porque de fato nós não somos totalmente dependentes, mas também não somos totalmente independentes. Independente. Se você sabe ler e escrever, se você consulta médicos, se você vai pleitear uma causa na justiça, você precisa da ajuda de alguém. Precisamos da ajuda das pessoas, o tempo todo, para tudo. Então, de fato, na comunidade cristã, de modo especial, a gente também não pode nem imaginar sequer esse tipo de comportamento. Eu não preciso de você. Talvez a gente possa dizer, o olho possa dizer para a mão, eu não sou igual a você. Talvez o olho possa dizer para a mão, nós não concordamos em tudo. Talvez o olho possa dizer para a mão, estou chateado com o que você fez. Mas o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Está claro isso? Amém? Cabe diversidade, mas não cabe, né, vivemos à margem de uma consciência de interdependência. Queridos, quero repetir o que falamos pela manhã, que as nossas convicções, mesmo as políticas, sejam fronteiras, como que um risco no chão, mas não um muro, não uma cerca que nos separe. Em nome de Jesus, não. Amém? Muito bem. E por quê? Para que juntos façamos mais e melhor, né? Olha essa imagem, deve ser um balé tipo Circo du Soleil, né? E aqui a imagem bonita. Claro que eu preferia estar lá em cima, né? Não estar na parte de baixo ali, porque imagino quem está embaixo está suportando uma carga enorme, né? Mas, de certa forma, acho que é bem essa dinâmica. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa por alguém está fazendo alguma coisa por nós, mas o fato é que nós somos dependentes uns dos outros. Se nós, como igreja, formos capazes de ter essa sensibilidade de percepção ilustrada nesse gráfico, eu acho que nós vamos ser capazes de deixar um excelente testemunho para a nossa comunidade. Gente, olha aqui para mim, falando um pouquinho do momento político que a gente vive. Eu acho que o grande desafio que nós temos como igreja, diante do país hoje, é ensinar para o Brasil, é ensinar para a sociedade não cristã, como é que a gente trata as nossas diferenças. Há um receio evidente, né? Eu não sei como foi, não tenho acompanhado os jornais mesmo à tardinha, não é? Mas de que há tensões muito intensas, não é? Muito intensas nas ruas das cidades, violência, agressividade, cada um, né, arrisca uma avaliação plausível, né? Difícil de entender o que está acontecendo com a gente, né? Ânimos acirrados. Nós temos, como igreja, uma grande oportunidade de dizer que o que nos une é maior do que aquilo que nos separa, em nome de Jesus. A nossa igreja não tem nenhum posicionamento político partidário. Fico feliz de estar numa comunidade, estou preparando outro post. Fico feliz de estar numa comunidade, estou preparando mais um. Mas é um testemunho sobre a nossa comunidade. Eu fico feliz de estar numa comunidade em que a nossa igreja não tem posicionamento político partidário. Uma denominação que não se posiciona do ponto de vista político partidário. Que me dá respeito à minha consciência de voto. Respeito à minha aspiração pessoal, à minha maturidade, à minha caminhada, à minha experiência, dizendo que eu posso escolher. O máximo que a gente, né, se permite é dialogar, é provocar um ao outro, é argumentar uns com os outros, mas não temos, né, a consciência cristã que nos move não nos permite fechar com nenhum candidato e dizer, este é o cara, este é o homem, este é o partido. Repito e faço... uso das palavras do Dalton Dallagnol, numa palestra aberta, ele disse, gente, e não é só ele quem disse, outros disseram, né? É senso comum isso, mas estou falando dele porque o nome dele está relacionado à Lava Jato. Ele disse, gente, não tem ilusões. Embora há um partido em destaque, a corrupção política do país não livrou nenhum partido. Eu acho que ele tem autoridade para falar isso. Ainda que um partido em particular tenha ganho, não é, devidamente, talvez, um destaque, mas o fato é que ele, como parte desse processo todo, envolvido lá, né, em tantas questões, não é, já em tantos outros noticiários dos jornais, é evidente isso.
A corrupção estrutural está em mim e em você. Se a gente não nos rendemos ao Senhor, nós nos rendemos à nossa natureza corrompida. Então, de fato, a gente tem um grande testemunho para dar. Dizer o seguinte: aqui em nossa comunidade, somos livres, cada um de nós, para escolher. A gente pode até lamentar a escolha que um irmão fez, que uma irmã fez, mas, em nome de Jesus, nós vamos sentar como fizemos hoje pela manhã e ceiar juntos, amém? Porque maior e mais forte é o que nos une. Porque antes de escolhermos o governo do país, escolhemos aquele que governa os nossos corações, Jesus Cristo. A Ele toda a glória, amém? Glória a Deus. É isso, irmãos? Muito bem. Vamos lá. Vamos falar sobre testemunho pessoal. Todos precisam saber do amor de Deus. Atos 1:8, texto que nós lemos, nós demos destaque ali. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. A palavra martiria, né, a palavra grega que se traduz por testemunho, empresta, né, a definição de quem morre por uma causa. Alguém que morre por uma causa como uma espécie de herói daquela causa é um mártir. A história da igreja tem vários mártires, homens e mulheres que, por causa do seu testemunho de Jesus, da fé que tem, deram suas vidas quando foram cobradas e pressionadas a fazerem o contrário por um governo tirano. Eles morreram, literalmente, alguns crucificados, outros decapitados, outros queimados, outros na boca dos leões, lançados nas arenas, mas eles morreram como mártires, como testemunhas da fé em Jesus Cristo. Um líder da igreja primitiva, Tertuliano, se não me falha a memória, chegou a fazer uma análise dessa história e dizer que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. O sangue dos mártires regou o evangelho que chegou a mim e a você. Graças a Deus nós não nos sentimos neste nível de pressão em nosso país. Eu não sei o que é alguém pressionar o outro, dizer, nega Cristo. Cristo não é o Senhor, e você tem que dar uma resposta corajosa quanto a isso. E você sentisse a si, a sua família, toda ameaçada por causa da sua fé em Cristo. Eu sei que é ser escarnecido, que é ser zombado, né? Eu já ouvi falar de histórias de igrejas que foram apedrejadas, de gente que foi apedrejada, mas não nesse nível, né? Não nesse nível. Nós vivemos hoje em alguns lugares do mundo em que há crentes, irmãos e irmãs nossos, que vivem neste nível. A gente deve lembrar de orar por eles, pela igreja perseguida ou igreja sofredora, como dizem alguns. Queridos, mas não só os que morrem apenas que devem ser mártires ou testemunhas de Jesus. A palavra mártires não está muito bem definida, segundo o Dicionário Internacional de Teologia, na sua origem, mas o sentido é, de fato, é depor acerca daquilo que você já experimentou. É o conceito mais popular entre a gente, sem nos atermos muito aí, o que seria a melhor definição jurídica dessa expressão, mas testemunha é isso, é falar de alguma coisa que você experimentou, que você testemunhou, que você presenciou, que você viu, que você provou, você estava lá. Por exemplo, deixa eu ver se está aqui essa expressão. Ok, experiência pessoal, Atos 4:20. Quando os apóstolos foram pressionados e disseram, olha, nós queremos, eles foram presos, foram constrangidos, foram ameaçados, e as autoridades disseram para eles, vamos liberar vocês, mas vocês não podem falar do nome de Jesus, da ressurreição de Jesus. O que Pedro e João responderam? Responderam da experiência pessoal deles. O que eles disseram? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então olha aqui para mim, testemunho pessoal é um valor que nós queremos abraçar como igreja. E o que nós queremos então dizer com essa expressão é que nós encorajamos, é que nós esperamos, é que nós desejamos, é que nós incentivamos, é que nós queremos promover de todos os meios possíveis essa consciência de que você e eu, individualmente, somos uma testemunha de Jesus. Quando nós nos reunimos aqui, celebramos um culto de adoração, louvor ao Senhor, quando a igreja abre suas portas pela manhã, ou então no domingo à noite, ou então em algum outro momento da semana, ou qualquer outro movimento como esse, ela está dando um testemunho para essa comunidade. Quando você se dirige para cá no domingo, conversa com um amigo e outro, diz, eu estou indo à minha igreja, e ele pergunta, o que você vai fazer? Eu vou na minha igreja, vou cultuar o Senhor. Independente dele compreender isso ou não, e há algumas pessoas que talvez pensem, nossa, eles vivem na igreja, mas o fato é que, mesmo assim, você está dando um testemunho silencioso com esse gesto, e dizendo, Cristo importa, Ele é o Senhor da minha vida, eu creio na Bíblia Sagrada, entreguei minha vida para Deus, o meu destino está nas mãos do Senhor. Tudo isso está sendo dito quando você se dirige para uma igreja. Quando a gente abre essas portas, estamos dando um testemunho para a comunidade de que Cristo é o Senhor da nossa vida. É falar do que você tem visto
e ouvido. É contar. O que é testemunho? É contar do que Cristo fez. Quantas vezes eu e você gastamos tempo falando de tantas coisas? Falamos essa semana bastante, né? De política. Advogamos em favor de um e de outro. Falamos do lançamento, né, da última tecnologia móvel do mercado. Você já viu o aparelho tal? E a gente às vezes vai lá, pesquisa, né, e conversa. Às vezes trocamos ideia uns com os outros, falando do que a gente quer trocar o aparelho e tal. Não sei porque não gostei desse, usei dessa maneira e tal, não deu certo. Falamos de tantas coisas que nós experimentamos no nosso dia a dia, de passeios que experimentamos. Né? Eu fui em tal lugar e gostou, não gostei, eu já estive lá também, não fiquei lá, fiz tal passeio, fiz tal incursão turística na cidade, enfim. Falamos de comida, de restaurantes, de lugares que a gente frequenta. Rapaz, fui num lugar essa semana, uma comida baratinha, uma comida de qualidade, um ambiente bacana, e fui jantar fora com a Renata, com a minha esposa, com o meu marido, e tinha um lugar tão bacana, e a gente compartilha essa experiência. Não é diferente, gente, olha aqui para mim, não é diferente falar de Jesus. Às vezes nós ficamos paralisados, tímidos, constrangidos. Por quê? Vou pensar em algumas coisas. Primeiro, porque eu tenho receio de falar de Jesus e o outro me fazer uma pergunta difícil que eu não saiba responder. Mas eu queria dizer para você que você sabe tudo sobre a sua experiência mais do que ninguém. Nós estamos falando de uma experiência sua com o Senhor. Nós não estamos falando de você defender a Bíblia, ou uma igreja, uma denominação. Nós estamos falando de você falar para as pessoas do que Cristo fez e tem feito na sua vida. Então, se alguém me faz uma pergunta pessoal, também me responde isso aqui sobre a Bíblia, eu não sei, eu digo, rapaz, não faço a mínima ideia. Eu eu não posso dizer, vou perguntar ao meu pastor, né, mas eu vou dizer, vou perguntar aos meus pastores, amigos e mentores, vou pesquisar, entende? Mas eu vou perguntar a alguém. Mas, deixa eu contar para você. Eu creio no Evangelho, Jesus mudou minha vida, eu vi ele transformar a vida das pessoas, eu vi uma história de um rapaz que era mudo num lugar. E você pode contar a sua experiência com a experiência que você tem vivido. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Alguém pode explicar para você o sabor, a composição de uma laranja? Vou tomar laranja como experiência, como exemplo. Mas, gente, mesmo que você não saiba absolutamente nada de agricultura, de plantio de laranjas, se você chupou uma, você pode falar do sabor de uma boa laranja. Pode ou não pode, amém? É simples. Mas a gente não tem dificuldade. A gente fala do sabor da laranja, mas de onde vem a laranja que você está chupando? Eu falo, não sei. Tem agrotóxico ou não tem? Eu falo, não sei. Como é que funciona um plantio para chegar? Você sabe que essa laranja... Eu não sei nada, mas está no sabor, deveria experimentar. É mais ou menos assim, eu sei que isso é uma expressão muito singela, mas entende, é falar disso, não tem receio de falar da sua experiência. Ah, pastor, mas a minha experiência não é dramática. Se eu tivesse sido alguém muito perdido, afundado numa vida toda torta do pecado, tivesse tido um encontro com Jesus, né, e agora então, uma transformação bem oposta, radical do que eu vivia, seria impactante. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque tem um monte de gente que não está nessa vida tão perdida e que aparentemente tem uma vida razoavelmente decente, mas, no entanto, ainda assim precisa de uma experiência com Deus. Se por um lado a gente encontra Jesus operando na vida, né, do jovem endemoniado de Gadara, ninguém chegava perto daquele rapaz, tentava amarrar ele, mas ele se rompia as correntes, violento, um bicho. Jesus encontra com ele, ele é liberto pelo poder do Evangelho que o alcança. Quando o pessoal da cidade chega, encontra o rapaz, diz a Bíblia, sentado, vestido em perfeito juízo. Mas também a Bíblia fala de um homem Cornélio, que era um homem religioso, decente, de bem, que fazia esmolas, e que olha para Cornélio, um homem de família, e desloca Pedro, o apóstolo, para ir até a casa dele, a uma barreira até de preconceito, precisa ser vencido no coração de Pedro, de resistência, porque Pedro é judeu, Cornélio é gentio, e naquela época, naquela cultura, um gentio, aliás, um judeu não entraria na casa de um gentio, tá certo? Mas Deus desloca esse homem, Pedro, para ir à casa desse homem Cornélio, decente, pai de família, trabalhador.
que invoca a Deus sem saber muito bem quem Ele é. Mas Deus olha com a graça e misericórdia e desloca Pedro para ir até lá, e Pedro apresenta o evangelho para ele da mesma forma. E sabe o que aconteceu? Ele recebeu o Espírito Santo, a casa dele foi salva da mesma forma, porque havia naquela vida, né, com outra característica, com outra aparência, a mesma carência de Jesus que havia no jovem de Gadara. Gente, olha aqui para mim. O evangelho, a pregação do evangelho não é para quem já está no fundo do poço, também para ele. Mas tem gente que, do ponto de vista da sua condição sociocultural e econômica, não está no fundo do poço. Talvez do ponto de vista do seu aparente comportamento, vive uma vida decente. Mas olha aqui para mim, a alma humana lida com as mesmas angústias. Talvez o mais carente, a maior angústia dele é porque ele está naquela condição miserável, ele tem muita fome, muita miséria, precisa ser respondido muitas questões nessa área. Mas tem gente que tem crise existencial. Ou você nunca ouviu falar de gente próspera, que aparentemente, do ponto de vista daquilo que conseguiu juntar para si de riqueza, tirou a sua própria vida? Você já ouviu falar de gente assim ou não? De histórias assim? Por quê? Porque no coração humano, diz Dostoiévski, seu filósofo, um vazio, a alma humana, que só Deus pode preencher. Então, testemunho, contar do que eu vi, do que eu ouvi, da sua experiência, mesmo que você não tenha uma experiência radical, extraordinária para contar, você foi criado na igreja. A sua experiência de conversão foi tão natural e tão mais ou menos esperada. Você não tem nem lembrança exatamente de um dia de quebrantamento, de revolução. Você lembra de um momento em que você tomou uma decisão, quase como fruto de um processo, e acredita até que tem crise com isso, né? Não sei muito bem quando tomei a minha decisão. Meu querido, tomei. Então, pouco importa quando você tomou essa decisão. Se você tomou, em nome de Jesus, está resolvido, olha para frente, segue o caminho, amém? Quando foi isso? Não sei. Será que eu tinha 17 anos? Será que eu tinha 10 anos? 17? Não sei. Mas você tomou um dia, firmou-se em Cristo. Tome o seu batismo como o dia em que você votou para o governo de Cristo na tua vida, ponto final. Conta da tua vida, conta do teu testemunho. Às vezes nós temos receio, né, desse embaraço dos questionamentos, às vezes temos timidez mesmo, às vezes a gente não sabe como vai falar, às vezes temos medo de perder um negócio, perder um amigo, de alguém não compreender a gente direito. Gente, olha aqui para mim. Eu vi tanta gente queimando suas amizades pelo seu voto. Não está na hora de queimar por uma coisa mais útil. Tanta gente com ousadia para enfrentar a divergência da opinião da família e dos amigos. Está na hora de você ter ousadia para uma coisa que seja mais útil. Tem ousadia de confrontar as pessoas com o amor de Jesus e o convite dela para o Evangelho. Vale mais a pena, amém? Não justifica isso. Quero apelar para você, sejamos corajosos em, de alguma forma, lidar com tudo isso. Com sabedoria, com cuidado, com cautela, né? Porque essa é a recomendação da palavra do Senhor. Cristo é o nosso assunto principal. Quando Paulo escreve aos Coríntios, diz assim, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu me lembro quando eu entrei na universidade para fazer arquitetura, tinha um rapaz lá que tinha lido um livro sobre Eram os Deuses Astronautas. Vocês já viram falar desse livro? Já viram? Ok. Quem não ouviu falar não perdeu nada. Tá certo? Mas é um livro, não é? Ganhou fama um tempo, depois foi desmentido, né? Enfim. Mas o autor levantava, especulava a ideia. Eu gosto muito de ficção científica, eu gosto de Star Wars, eu gosto de Jornada nas Estrelas, tá certo? E aí eu gostava de ler muito essas coisas, e aí ele veio com esse livro, né? E o livro basicamente dá mais ou menos a entender isso, né? Que na verdade a vida na Terra, ela é uma espécie de colonização de algum ser de outro planeta, tá certo? A Arca da Aliança, lá com Moisés, era na verdade uma espécie de radiotransmissor, tá certo? E aí ele vai, é verdade, tem tanta coisa interessante, fantástica ali, naquele livro que não presta, não lê, não vale a pena. Mas o fato é o seguinte, encontrei ele, e ele me encheu de perguntas. Foi bacana, porque eu aprendi muito, né? E eu fiquei todo embaraçado. Até que então encontrei um livrinho chamado Mais que um Carpinteiro, me ajudou muito em vários aspectos da minha vida, mas Mais que um Carpinteiro, de Joseph McDowell, ele procura de maneira racional, inteligente, bem articulada, apresentar Jesus às pessoas, dizer por que crer em Jesus faz todo sentido. Bom, depois que eu entendi isso, irmãos, nunca mais perdi tempo com outro assunto e com outras polêmicas quando eu tivesse que evangelizar as pessoas, a não ser sobre Jesus. Será que tem vida em outro planeta? Eu falei, não sei, mas vamos voltar ao assunto. Jesus. Mas você viu o que a igreja tal fez? Eles exploram as pessoas, arrancam dinheiro. É verdade, também não tenho certeza, não boto minha mão no fogo. Mas voltando ao assunto principal, sobre Jesus.
Ah, mas eu ouvi falar, é verdade. Mas deixa eu fazer uma pergunta, pessoal. Quem é Jesus para você? Eu não estou convidando você para ser membro desta igreja, ser membro daquela igreja, nem estou convidando você para dar dízimo, eu não estou perguntando a você se você quer ser batizado por imersão, por aspersão, e se tem línguas estranhas, se não tem línguas estranhas, e se a igreja tal é seita, não é seita, e se, como é que, quem vai para o céu, quem não vai para o céu. É porque, eu estou dizendo o seguinte, qual é o lugar de Jesus de Nazaré na tua vida? Porque isso é fundamental. Essa é a questão. E aí Paulo, né, quando escreve para os Coríntios, tem tanta polêmica, tanta discussão, e ele resolveu, né, sublinhar essa verdade. Ele escreve para os Coríntios, gente, eu sei que vocês têm um monte de questões, a igreja gosta de polêmica, mas o meu assunto com vocês nessa carta é Jesus Cristo. E não apenas Jesus Cristo, mas o Evangelho crucificado, o Senhor morreu, ressuscitou por mim e por você para nos dar uma nova vida. Mas claro, é importante a gente ter algum preparo para isso. Olha o que Pedro diz em capítulo 3, versículos 15 a 16. Estejam preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir o quê? A razão da esperança que há em você. Você tem esperança? Tenho. Esperança não só para o dia de amanhã ali. Não é esperanças no plural. Né? Temos esperanças, né? Mais de uma, de trabalho, de saúde, de resolver isso, resolver aquilo. Mas ali a esperança com o artigo definido. A esperança cristã. Quando perguntarem o que você espera da vida, lá no final, quando perguntarem sobre a morte, sobre o fim da sua caminhada na terra, você diz, eu tenho uma esperança maior. Eu tenho a esperança de um encontro com Deus, e de que eu o conhecerei como Ele é. E Ele se revelou em Jesus como meu Pai. É disso que a gente fala quando a gente fala de a esperança cristã. Amém? Nós temos uma esperança que nós compartilhamos. E Pedro diz, vamos estar preparados para responder a ela. Mas ele diz um pouquinho mais, contudo, façam isso com o quê? Mansidão, respeito. E ele continua dizendo, com uma boa consciência, uma boa conduta. E aí ele faz uma observação, olha aqui. Ele diz, para que aquilo em que falam mal de vocês, em que criticam vocês, em que zombam de vocês, e que provocam vocês, escarnecem de vocês, as pessoas fiquem envergonhadas por perceberem que você, apesar de tudo isso, tem uma conduta decente, bondosa, né, diferenciada. Está lá em Pedro, na continuidade do texto ali, representado por aqueles 3 pontinhos. É preciso estar preparado? É. Mas, queridos, a sua prática de vida ainda é o seu melhor argumento. Claro, então não adianta só falar, tá certo? É preciso o quê? Ter um compromisso com uma vida alinhada com Jesus. Tiago diz isso. Tiago diz, tem gente que fala de fé, mas não tem nenhuma demonstração na vida de fé. E não é apenas fé no sentido de crença no impossível. Tiago está falando fé como uma confiança e uma vida de fidelidade às verdades do Evangelho. Então tem gente que fala da fidelidade do Evangelho, mas não é fiel ao Evangelho. Tem gente que fala de bons tratos, mas não demonstra bom trato. Tem gente que fala da verdade, mas vive com mentira. Tem gente que fala de paz, mas faz semeia a guerra. É uma contradição. Tiago diz, não faça isso. Não faça assim. Ore e peça a Deus para que a sua conduta de vida seja coerente, porque a fé sem obras, ela é morte. O testemunho sem uma vida nutrida em piedade diante do Senhor é contraditório, é escandaloso, é uma vergonha para o Evangelho. Nenhum de nós está livre de tropeçar nas palavras, nenhum de nós está livre de um deslize moral, de um comportamento indelicado, de um momento em que a nossa integridade de caráter foi testada e a gente fraquejou. Nenhum de nós está livre disso. Quem nunca mentiu para livrar a pele? Talvez numa situação leve, mas optou pela mentira como uma saída mais rápida e mais pacífica para evitar um constrangimento maior. Se não com todas as palavras, mentiu com gesto, né? Mentiu com olhar. Mas a gente vai levando essas coisas, vai dizendo que não é tão grave. É sim. Pode ser uma febre leve de um mal terrível, que se você não tratar, pode subir e acelerar na tua vida. Como é que a gente trata? A gente ora, a gente confessa. Se alguém nos confronta, a gente examina a consciência e o coração e diz, me perdoa, você tem razão. Eu acho que eu cometi um ato aqui falho e vou pedir a Deus que me dê condições de não repeti-lo mais. Enfim, a gente vai fazendo assim.
Então, olha aqui, mesmo quando a gente erra e dá testemunho para alguém e alguém nos cobra, a gente tem essa possibilidade como crente em Jesus. Dizer o quê? É verdade. Você agora me pegou nisso aí. Você tem razão. A tendência do coração humano, que não está rendido a Cristo, é se fechar no orgulho e defender contra-atacando, né? A tendência do coração humano é fazer como aqueles homens que pegaram a mulher flagrada em adultério e dizer, aí, ó. Mas a gente precisa lembrar do que Jesus disse. O que Jesus disse lá mesmo? Aquele que não tem o quê? Faça o quê? Atire a primeira pedra. Aquele dia, enfim, o coração daqueles homens foram quebrantados, né? E ninguém teve coragem de atirar a pedra. Só tinha uma pessoa que podia tirar a primeira pedra naquele dia. Quem era? Jesus. Ele o fez? Não. Então nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de um compromisso de dar o seu melhor para que as pessoas conheçam Jesus. Isso é um valor da nossa igreja. Não basta dizer que crê em Deus, gente. Tiago, volta a ele e diz, se diz que crê em Deus, até os demônios creem. E o quê? E tremem. E aí Tiago incentiva a gente, então quando você falar de amor, haja com amor. Por isso eu termino essa minha palavra nessa noite com essa imagem. Fale de um evangelho que vai além das palavras. Aqui está sublinhado nessa imagem, porque eu tentei alinhar essa imagem e essa fala com aquilo que nós estamos tratando nesse domingo, pela manhã e à noite, não é? Os mais carentes. Isso vale para qualquer outra coisa. Não é? Aqueles pés podiam estar vestindo um tênis. Me dizem um tênis bom aí, de marca aí, bacana aí. Que chute, não é isso, mano? Então, nem tem mais que chute, tem, gente? Tem que chute ainda, gente? Me ajuda. Quem usou que chute aí? Quem nunca usou que chute na vida? Vocês não sabem, o melhor da vida vocês perderam. Eu até era bom demais, a gente amarrava na canela até em cima, ia para a escola com aquele negócio, pretão no pé, era uma onda aquilo. Não é isso? Minha família não tinha muitos recursos, eu não sei se o meu era original. Mas eu usei alguma coisa que eu podia chamar de quixote. Queridos, em nome de Jesus, quero convidar você a ir além das palavras, a compartilhar o Evangelho de Jesus com as pessoas, mas sim gastar tempo com elas, ser sensível às necessidades, às carências delas, e a pensar o que a gente pode fazer para caminhar com elas, sem juízo, sem julgamento, não é? Sem espírito de condenação, mas estendendo a mão e dizendo, vamos juntos conhecer Jesus e experimentar o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Convido os músicos para retornarem aqui. Nós temos uma canção para cantar. Eu convido você a assumir um compromisso nessa noite com o seu testemunho pessoal. Nosso testemunho pessoal é um valor. Ok? E eu queria desafiar você a pensar em pessoas que você possa alcançar. Olha aqui, nós estamos planejando no último domingo, algo bem especial sobre isso. Grave essa palavra, grave essa mensagem, grave esse valor, testemunho pessoal, porque no último domingo, né, os irmãos que estão organizando aí o projeto de missões, a campanha de missões, tem um grande desafio para mim e para você, relacionado ao nosso mês de novembro, né, encerramento da campanha. Mas tem tudo a ver com isso, compromisso de um testemunho pessoal. Vamos cantar uma canção e a gente vai caminhar para encerrar orando aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estar nesta comunidade cristã, de homens e mulheres comprometidos com o Senhor, que amam o Senhor, que não concordam em tudo, mas que concordam em amar o Senhor, e amar uns aos outros, e amar os outros como a nós mesmos. Senhor, nos ensina a nos tratarmos com amor e consideração, a aproveitar esse momento de debate político para darmos esse testemunho, Jesus, diante da sociedade, de que aqui nessa comunidade é possível sim ter até divergência política, mas sentarmos à mesa juntos, com amor e graça, e misericórdia e bondade, e cearmos juntos, e compartilharmos juntos, e adorarmos ao Senhor juntos, porque o que nos une é muito maior. Porque em nosso coração só tem um governo, e o governo de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Senhor, diante dele todas as outras questões são menores. Diante do Senhor, quando nós nos dobramos em joelho, todas as ameaças e todas as preocupações e todos os receios diminuem e caem por terra, porque nós confiamos no nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos esse testemunho fora para os nossos amigos, para a nossa família, para as pessoas com quem nós convivemos. Ajuda-nos, ó Deus,
a cooperarmos, como diz a tua palavra, com o ministério da reconciliação que o Senhor nos deu. Pai, despede-nos com a tua bênção, a tua paz. Abençoa essa semana, ó Deus, e esse mês, esse fim de ano, do ponto de vista político do nosso país. Pedimos, pelo que falamos hoje, sejamos nós, ó Deus, ajuda-nos nisso, as melhores testemunhas possíveis da graça da salvação. Nós oramos assim, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.